Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 18, versículo de número 21. 1 Reis, capítulo 18, versículo de número 21. Era um tempo muito difícil, um tempo de apostasia, onde a política havia sucumbido à adoração, onde o governo de Acabe, tanto de Jezabel, exercera uma influência tal e que o povo havia deixado a adoração e o culto a Yahvé. 1 Reis 18, 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Podemos assentar. Sabido de todos nós, a grande situação nociva que nós temos sobre a questão de dubiedade, de incertezas ou de insegurança. Isso é algo que nós precisamos entender cada dia mais. O que acontece? Acontece que quando Acabe encontra com Elias, ele diz assim: és tu o perturbador de Israel. Mas Elias não era o perturbador de Israel. Quem era o perturbador de Israel era Acabe. Por que Elias foi colocado por Acabe como perturbador de Israel? Porque ele se levantou e disse: por 3 anos não haverá chuva que desça sobre a terra. Elias falou: não, eu não sou o perturbador de Israel. É você quem tem desviado o povo a servir os Balaíns por causa do seu casamento com Jezabel. Aí o Senhor diz assim no versículo 18, versículo 19, eu quero que você leia comigo. Elias diz assim: manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera que comem na mesa de Jezabel. Quando Elias manda essa convocação, o que Acabe pensa? Ele está convocando para fazer a seca parar, para que a chuva possa descer. Foi isso que ele pensou. E todo o povo que se reuniu ao pé do Carmelo, da mesma maneira. Só que Elias sabia o que o povo não entendia. Que antes do resgate, que antes da chuva cair, era necessário acontecer um conserto. Era necessário acontecer uma reforma. Existem muitas reformas das quais o Espírito Santo de Deus já trabalhou e realizou na sua vida e na minha também. Reformas das quais custou muito para o reino. Às vezes nós não temos noção do quanto custa para Deus consertar a nossa vida. Do quanto custa para Deus reformar a nossa vida. Quanta misericórdia investida, quanto amor dedicado, quanta paciência conosco para que aconteça em nós uma reforma. Era necessário acontecer uma reforma em Israel, e essa reforma tinha que ser uma reforma muito drástica, porque Israel havia se desviado de tal maneira que eles, para agradar a política, a situação política do país, eles adoravam aos Baalins, e por desencargo de consciência, eles adoravam o Senhor. Então a Bíblia diz assim, que Elias convoca o povo, e a mensagem de Elias para o povo é: até quando? E eu quero começar a falar sobre tempo. Nós sabemos que tudo que é determinado por Deus existe um tempo. E Deus também nos deu o tempo para que vivamos dentro dele. Deus determina o nosso tempo e nós vivamos dentro dele. Vivemos dentro do tempo. Só que o que Elias diz aqui, ele está dizendo o seguinte: vocês estão fora do tempo em que Deus está trabalhando. Aí a grande pergunta que paira sobre nós é: até quando eu, até quando você, até quando nós?
Até quando? Virá uma palavra em sequência e não haverá mudança. Até quando continuaremos em uma situação só porque essa situação ela é suportável? Até quando nós ouviremos as exortações do Senhor e não iremos produzir mudança? Elias faz uma pergunta para o povo: até quando vocês vão cochear em dois caminhos? Até quando? O que acontece? Espera aí, antes da seca, cocheava. Depois da seca, cocheava. Continuava cocheando. Até quando não haverá da parte de vocês uma decisão de servir o Senhor de uma maneira decisiva? Até quando vocês serão influenciáveis? Até quando o mal conseguirá moldar vocês? A palavra do Senhor nos ensina que é sim, sim e não, não. No reino de Deus não existe talvez e nem mais ou menos, e não, nem quase igual e nem parecido. É isso que nós precisamos compreender. Nós somos parte de uma etnia nociva e maligna e fazemos uso constante de talvez, quem sabe, parecido, quase igual, pode ser. Isso é do maligno, porque de Deus é o sim e o não. Mas por que nós não nos adequamos tão facilmente a situações que não são resolvidas? Por que nós aceitamos tão facilmente situações que estão no limbo? Você acredita no limbo? Ou então no purgatório? Quase salvo. Purgatório é o quase salvo, né? Em que alguns acreditam. O quê? Não tá bom? Vão para o purgatório expurgar o que tem de ruim para poder ver se dá para ir, não é verdade? E às vezes nós, com respeito ao conhecimento da palavra, nós declaramos: onde se viu acreditar em purgatório? Ou é salvo ou não é? Mas quantas vezes você tem um purgatório na sua vida? É ou não é? Que você fica naquela situação, e naquela delonga, e naquela demora, e naquela situação inadequada, e você espera que aquela situação mude sozinha. Nenhuma situação da sua vida mudará sem uma reação ativa de sua parte. Nenhuma. Nenhuma. Por que o Espírito Santo de Deus não estava atuando com poder de convencimento no povo? Por que existem muitos crentes que não estão debaixo do poder do convencimento do Espírito Santo? Porque eles optam por um comportamento duvidoso. Eles optam por uma atitude, por uma vivência totalmente distornada. Então, se não existe em nós uma definição, se não existe dentro de nós uma tendência, um amor à certeza, um amor à verdade, não tem como o Espírito Santo nos convencer. Agora você diz assim: mas pastora, o porquê que nós como crentes somos tendenciosos à dúvida? Por que você acha que nós somos tendenciosos ao quase, ao talvez, ao será um dia, ao purgatório particular de todos nós? Porque nós recusamos a palavra de Deus e nós optamos pelo quê? Por aquilo que nós achamos. Optamos por aquilo que nós acreditamos. Se você for analisar, grande parte do acreditar de um crente não está inserido na palavra, mas está inserido naquilo que ele sente, está inserido naquilo que ele já viveu, está inserido naquilo que ele quer que aconteça. As coisas não acontecerão porque eu quero que aconteça, as coisas acontecerão porque elas têm que acontecer. Não é o que eu quero que aconteça, vai acontecer. Não. As coisas vão acontecer segundo o querer de Deus. Então, se o meu querer estiver aliado ao querer de Deus, então ali haverá uma uniformidade, um cumprimento. Mas se não, não.
Então, o que nós precisamos compreender e entender dentro, no profundo do nosso coração, é que muitas vezes nós somos tripudiados pelo inimigo pelo nosso comportamento indeciso. Nós entramos em situações que não deveríamos, sofremos dano que não deveríamos. Por quê? Esse povo precisava ter sofrido 3 anos e meio de seca, crianças precisariam estar morrendo, animais sendo vitimados, porque um povo não sabe o que quer, porque foi colocado diante deles uma segunda escolha. Qual era a segunda escolha? Aquilo que Jezabel colocou, Baal. Eu adoro a Baal, vocês vão adorar a Baal? Porque Jezabel conseguiu matar muitos profetas. Por que Jezabel? Por quê? Pela omissão. Pela omissão do povo. O povo não se colocara na defesa da sua fé. Você tem por obrigação defender sua fé e não aceitar que nada venha sequer destonar o seu compromisso com a verdade. Quantas vezes Satanás coloca ao seu redor situações facilitadas, pessoas frívolas para contaminar você e você entrar nessa onda de talvez, quem sabe, um dia, não sei, pode ser que dê certo. Elias diz: até quando? Até quando você vai colocar um fim nessa situação? Até quando você vai colocar um ponto final nessa situação? E a palavra age, mas a questão é que não existe recipiente para a palavra. A palavra de Deus é verdadeira, ela tem que encontrar-se com a verdade dentro do crente. A palavra de Deus é cabal, ela tem que encontrar determinação dentro do crente. A palavra de Deus é promissora, ela tem que encontrar o progresso dentro do crente, para que possa o quê? Os dois andarem juntos. É o que Jesus diz: quem não está comigo é contra mim. Ele diz: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. A questão de Deus não é uma questão de mendigância, em ficar para o povo dele dizendo: crê em mim, me siga, deixa o meu espírito fazer a obra. Não. Elias foi muito claro. E ele disse: se o Senhor é Deus, seguiu. E se Baal é Deus, seguiu. Tudo que Elias estava dizendo ali era uma decisão. Se o mundo vale a pena, siga o mundo. Se é o reino que vale a pena, siga o reino. Se é a sua carne, o seu querer, o seu gosto, a sua velha criatura que vale a pena, segue-a. Mas se é o Espírito Santo, siga-o. O que Deus não quer, o que o céu não gosta, o que o reino não aprova, eu já sei. Dubiedade. Pessoas divididas. É aquilo que Jesus diz à igreja: vocês são mornos, vocês me dão nojo. Antes vocês fossem frios, dizendo: não queremos nada com nada, somos um bando de desviados. Ou então nós somos calorosos, somos calientes. E aí? Coisas e situações indefinidas dá nojo em Deus. E aí o que nós fazemos? Nós adequamos. Por quê? Porque para nós é o quê? É confortável. Porque nós esperamos que esse faça, que aquele faça, ou quem sabe que Deus faça. Aí ele diz assim: e se Baal seguiu? O povo não tinha resposta. Um povo que não sabe o que segue vai ter resposta. Você tem resposta para a sua vida? Para os assuntos que são concernentes a você? É interessante como os cristãos de hoje são tão indefinidos quanto aquilo que quer, quanto aquilo que sabe, quanto aquilo que pode. Existem pessoas entrando em situações horríveis porque acham que pode o que não pode. Existem pessoas entrando em situações terríveis porque acham que sabem quando não sabem, que querem quando não querem. A questão é: você acha que esse povo tinha resposta? Um povo que nem sabia quem ia seguir. A questão é: você tem respostas para as questões da sua vida? O que você quer? O que
você quer? Você já parou para pensar? O que eu quero para a minha vida? O que eu quero para o meu futuro? O que eu quero agora? O que eu estou querendo agora? Ou será que a minha vida e a sua vida é uma vida de uma consumação de fatores? Aconteceu isso, eu vivo. Dependendo do que aconteceu amanhã, eu vou viver. No outro dia, eu vou viver. Será que Deus não nos tirou do mundo para que nós sejamos decididos o suficiente para dizermos: amanhã eu viverei dessa maneira, hoje eu escolho, hoje eu digo, hoje eu acredito? Como é que nós podemos viver uma vida para Deus se nós não temos domínio da nossa vida? E aí? Você tem resposta para os assuntos concernentes à sua vida? Situações que não estão te agradando? Você tem que resolver isso, porque a sua alma, em situações que te desagradam, ela vai minar a força, minar a alegria, minar a paz, minar o ânimo. E aí você vai chegar num estágio que você não vai ter condições nenhuma de reação e você não sabe para onde é que foi tudo que Deus colocou. Por quê? Porque você não tem condições de definir, de decidir de uma maneira positiva a sua vida e a sua situação. Você não consegue dizer chega um sofrimento. Você não consegue dizer basta uma amargura. Você não consegue definir se você vai obedecer ou se você vai ficar em cima do muro. Tem crente que leva tão a sério o versículo que deturpa, que Jesus nos coloca sentados nas regiões celestiais. Aí ele resolve ficar em cima do muro, porque é a única altura que ele consegue chegar, porque nas regiões celestiais ele não consegue. Você sofreria muito menos se você tivesse um pouquinho mais de poder de decisão. Eu quero isso. É assim que eu quero que aconteça. É assim que eu quero que as coisas funcionem. As coisas na sua vida não funcionam por quê? Por que elas não funcionam? Por que elas não acontecem? O que é que tem faltado? Até quando você vai viver uma situação, sofrer com ela, porque você não é capaz de tirar as suas amarras e fazer a situação andar e caminhar? Vamos continuar. Ele faz um desafio, uma prova. Ele diz o seguinte: vocês vão trazer 2 bezerros. Vocês podem escolher um, os profetas de Baal. Escolham um, que o outro que sobra é meu. Vocês vão fazer um altar e vocês vão clamar. Versículo 24: então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. E o povo olhou e disse: bom, essa palavra é boa. O Deus que responder por meio do fogo. Eles iriam colocar o sacrifício e Deus ia responder por meio do fogo. Falando em fogo, um dos símbolos do Espírito Santo é fogo. Eu queria perguntar uma coisa para você. O fogo do Espírito de Deus tem ardido em seu coração? Tem provocado um amor? Tem provocado uma gratidão, uma paz, um ânimo, uma segurança? O fogo do Espírito faz isso. Nós colocamos os sacrifícios e o fogo desce. O fogo desce apenas no altar que tem sacrifício. O fogo desce apenas no altar que está cheio. O Deus que responde com fogo. Quantas vezes você tem feito uso das suas situações de maneira indevida e não tem colocado ela no altar do Senhor? Quantas vezes você pega uma situação e transforma ela em problema, porque você não consegue colocá-la diante de Deus, por meio da humildade, por meio da entrega? Nós somos às vezes tão hipócritas, nós dizemos: a minha vida está nas mãos de Deus. Quando somos nós que decidimos, quando somos nós que fazemos as coisas acontecerem. Pastora, a senhora não acabou de falar que nós temos que ser ativos com respeito a assuntos humanos, não a assuntos divinos. Todo crente que coloca a vida diante de Deus é responsável
com respeito aos assuntos pessoais. Todo crente que não coloca a vida diante de Deus e no altar, ele não é responsável nos assuntos pessoais. Todo crente, isso aí é regra. Você olha para um cristão, ele está lá trabalhando, fazendo tudo o que tem que ser feito no âmbito particular. Você pode ver que aquele crente tem a vida no altar, os problemas que não são concernentes a ele está no altar, o orgulho dele está derrubado, tudo está diante do altar. O crente que ele fica embaraçado, não tem nada no altar. Diga, o Deus que responde com fogo. Nosso Deus é um Deus que responde com fogo. Um Deus que faz com que o nosso sacrifício seja consumido. A Bíblia diz que os profetas de Baal, então, colocaram ali o bezerro e eles começaram a clamar. Clamaram de manhã, 8 horas, 9 horas, até o meio-dia. Clamaram. E aí Elias faz até uma situação meia irreverente, hilária. Ele diz, não sei, pode ser que ele, por ser Deus, foi passear, foi viajar, está dormindo. Aí eles apelaram de tal maneira que eles começaram a se cortar, porque era o hábito deles, tirar de si o próprio sangue. Eu quero perguntar uma coisa para você. Os adoradores de Baal, eles se cortam, eles se mutilam. Os adoradores de Cristo, eles matam, é a vontade, é a velha criatura, é a carne. Eles não arrancam os cabelos, eles não ficam desesperados, eles não perdem o sono. Não, eles creem em Deus, eles confiam em Deus. A questão é, temos sido adoradores de Baal, temos manifestado doenças, temos buscado desequilíbrio. Por quê? Porque não temos fé suficiente. Hein? Os adoradores de Cristo colocam no altar do Senhor o seu sacrifício e eles confiam. E eles entregam a Deus as suas vidas, os seus problemas, e eles descansam no Senhor. E tudo que diz respeito ao pessoal, eles são ativos, decididos, determinados. Eles não ficam procrastinando decisões. Eles não são pessoas indeterminadas. É assim, pronto e acabou. Isso é certo, Deus aprova. E se Deus aprova, é assim que vai ser. Agora, demora para mudar numa área 5 anos, 5 meses. Peraí, você está brincando com a sua vida. Você não está levando a sério. Porque nós precisamos aprender a obedecer, para que possamos fazer uso das palavras de promessa e dizer, assim diz o Senhor. A palavra está escrita, e aí podemos o que? Fazer uso do poder operante em nós, que é a palavra de Deus. Hoje você tem visto muitos crentes se cortando, se destruindo, totalmente embriagados com seus problemas, suas tristezas, suas angústias. O que seria você se cortar e se destruir? Perder sono por ansiedade. O que mais? Sofrer, ficar desequilibrado, desesperado, angustiado. Se mutilar por algo que a resposta vem de Deus. Ficar com uma tristeza até que ela arranque de você tudo de bom que você possui. Eles começaram a se cortar, apelando a Baal. Jamais Deus vai querer que você faça mal a você mesmo. Jamais Deus vai querer que um problema te destrua. Mas por que alguns problemas têm destruído os crentes? Você vê crentes destruídos por um problema, o ânimo foi embora, a paz foi embora, a alegria foi embora por causa de um problema. Um problema consegue desestruturar uma família, um problema consegue desestruturar um crente. Por quê? Altar vazio. Altar vazio. Não consegue ter consagração, não consegue ter definição. A vida dele está a prumo e a rumo alheio. São pessoas que definem como ele vai viver. A Bíblia diz assim, 29.
E sucedeu que, passando o meio-dia, profetizaram eles até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Olha para o seu irmão e diga: o teu Deus é Deus de resposta. Meu Deus fala. A Bíblia diz que Jesus é tido como verbo. O nosso Deus fala. Agora, o que impressiona é que quantos crentes ensurdecidos, perdidos, parecendo um cego, como diz o adágio, o ditado, em meio ao tiroteio, sem saber qual é a vontade de Deus, sem saber que o nosso Deus fala, o nosso Deus dirige. E nós temos que ser sensíveis para ouvir a voz dele. O coração do homem faz planos. Você pode terminar o versículo? Resposta certa vem dele. O cavalo se prepara para o dia da batalha, mas... Você já fez um plano na sua vida? E a hora que você estava por concretizar, o Senhor diz não. Às vezes acontece. Você está empolgado, cheio de planos. Na hora que você vai fazer, o Senhor fala: mas não é isso que eu quero. E aí o que você faz, se você for o mínimo inteligente? Qual é o plano? Eu esses dias passei por isso, essa experiência, ainda depois de velha. Tinha planos de ficar de terça a sexta no Eldorado, fazer campanha, abrir, iniciar. Dia da inauguração, no sábado, pus o pé no púlpito, o Espírito Santo falou assim: ó, fica sabendo, não te quero aqui, viu? Quê? Não te quero aqui. Amém. Põe a viola no saco, meu irmão. Você vai teimar com quem sabe, com quem pode? Quem é inteligente obedece. Eu tinha gás, vigor, o que mais que você chama? Planos, projetos. Escritório montado na minha cara. E aí? E aí? Você obedece. Por quê? Porque nós somos nascidos para isso. Nós somos chamados para isso. Você vê o escritório de lá, não tem nem comparação com esse. Quem viu, quem trabalhou, não tem nem comparação, dá 10-0 nesse aqui. Eu volto para esse aqui, não tem problema não. Qual é o problema? Meu negócio é obedecer. É ou não é? Agora eu quero te fazer uma pergunta. Deus fala. Onde é que estão os ouvidos para ouvi-lo? Ele fala em todo o tempo, em todo momento. A palavra do Senhor diz assim, não precisa abrir não. João 16. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo nos guia na verdade, ele nos tira das deturpações do nosso caminho, de vaidade, de soberba, de arrogância, de ânimo pronto, seja lá da nossa vontade, daquilo que nós queremos, daquilo que nós desejamos. Ele nos tira e nos coloca no caminho da verdade. Só existe um caminho que Deus anda, é o dele. Deus não anda no meu caminho, no seu caminho, ele só anda no caminho dele. Aí Jesus diz assim: porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O Espírito Santo ouve da boca do Senhor Jesus e traz para o meu coração, e traz para o seu coração. Por isso que nós precisamos ter determinação e poder de decisão. Coração duvidoso não consegue ouvir a palavra de Deus, porque ele está dividido naquilo que o outro pensa, naquilo que o outro acha e naquilo que ele mesmo pondera. Como é que ele vai discernir a voz de Deus em tantas vozes? A única maneira é você entender: esse é o meu querer, esse é o querer de Deus. Amém, Senhor. Está fechado. Agora, Paulo diz: existem muitas vozes neste mundo. Vamos traduzir isso para cá. Quantas vozes existem na sua mente, na sua vida? Quantas opiniões, quantos achismos, quantas situações aleatórias? Ele fará vocês ouvir aquilo que eu tenho dito e vos anunciará o que há de vir. Isso não é só profeticamente, a escatologia não.
Não faça isso que vai dar errado. Já não é o suficiente para você? Não haja assim que não vai funcionar. Para mim é suficiente. Não continue dessa maneira que a coisa vai ficar feia. É o suficiente. Aí o Senhor Jesus continua dizendo: Ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. O Espírito Santo recebe o que é de Jesus e anuncia para mim, e diz para mim, e eu preciso ouvir, e eu preciso estar atenta para poder observar. E ele diz assim, olha, versículo de número 15: tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. O Espírito Santo de Deus. Não houve resposta alguma quando os adoradores de Baal clamaram a Baal. Nosso Deus é um Deus de resposta. Pastora, por que Deus demora para me responder? Lembra da mensagem de domingo? A distância. Quando você está perto dele, você ouve ele com clareza. Quando você tem intimidade com ele, você ouve ele com clareza. Ele fala. E nós temos que ter ouvidos para ouvir. Você precisa aprender a dizer não a si mesmo, a dizer não a esse comportamento dúbio. Vamos continuar. Em 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Diga para o seu irmão: restauração. Ele podia ter construído outro? Podia. Por que ele restaurou um altar que estava quebrado? Para mostrar para o povo, dizendo: ó, isso aqui que Deus tem que fazer em vocês. Restaurar o altar que estava abandonado. Quebrado por quê? Deteriorado pelo tempo, abandonado. E ele pega 12 pedras, simbolizando cada uma das pedras, uma das tribos de Israel. Cada uma das pedras, 12 pedras. Representando o quê? Este altar, o sacrifício estará sobre vocês. Vocês pertencem a um Deus. Vocês não podem continuar seguindo a política. Virão reis, virão situações. Vocês precisam ser definidos a quem vocês servem, a quem vocês adoram. Havia a força política e havia a força sacerdotal junto com a profética. O que deturpou Israel? A força política. Algumas vezes foi a força profética, mas bem superficial. A maioria das vezes que Israel sofreu foi por força de liderança, de política. E é o que a igreja sofre hoje. A palavra é profética, o Espírito Santo de Deus molda, Jesus Cristo oficia o sacerdócio, mas às vezes nós nos adequamos mais àquilo que é mais fácil, é aceitável. O altar tem que ser restaurado para que haja sacrifícios, para que haja restauração. Elias, versículo 31, tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, o qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Tomou e armou a lenha, e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. Esse rego era para jogar água, 3 vezes 2 jarros de água, e disse: enchei de água 4 cântaros, e derramai-a sobre o holocausto, e sobre a lenha. Disse: fazei a segunda vez, e o fizeram a segunda. Disse ainda: fazei a terceira vez, fizeram a terceira vez. Água ali era uma substância rara, porque era período de seca. E ele joga a água por 3 vezes sobre o sacrifício, e a água banha o sacrifício, banha o altar e escorre. O fogo é fácil pegar num lugar seco, num lugar úmido é muito difícil, que dirá banhado em água. Mas aquele fogo não era um fogo natural, era um fogo que Deus estava mandando, que vinha do céu. Existem fogos que são muito naturais, emocionais, mas o fogo que vem do alto não tem adversidade, não tem problema, não tem dificuldade para ele. Deus quer restaurar cada um de nós pelo fogo dele que vem do céu. Não importa o quão difícil,
Não importa o quão complicado esteja a sua situação, você não precisa de saída, você precisa de fogo. Não importa o quão confuso você esteja, o quão distante você esteja da solução, você precisa do Espírito Santo. Nós temos a tendência de buscarmos soluções erradas. Eu não preciso de solução, eu preciso do Espírito Santo de Deus. Eu não preciso do milagre em si. O milagre é a obra que vai glorificar o Senhor Jesus. O milagre vai vir. Você acredita que o milagre vai vir? Só que se o milagre vir e você estiver já desviado, cansado, desmotivado, quebrado, o que eu e você precisamos é do Espírito Santo de Deus. A chuva iria vir, era garantida, porque Deus disse que daria chuva, e Deus deu chuva. Mas a questão é, o que adiantaria aquele povo incrédulo, desviado, receber chuva? Ter chuva e continuar na maldição? Ter chuva e continuar numa seca espiritual? O que adianta Deus fazer por você o que você quer que Ele faça, e você continua em sequidão espiritual? Tudo que nós precisamos é do Espírito Santo de Deus. Não importa o quão difícil esteja, o quão complexo esteja a sua situação, é o Espírito Santo quem vai fazer a diferença. Satanás tenta atrair os seus olhos para o problema, ele tenta te consumir por meio do problema, e o Espírito Santo diz: você precisa de mim, você precisa da palavra, você precisa de unção, você precisa de fogo, você precisa de graça. Quanto tempo faz que você não sente o fogo do Espírito Santo de Deus? A Bíblia diz assim: a água corria ao redor do altar até o rego encheu de água. E ele faz uma oração, no versículo de número 36. Ele diz assim: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel. Essa foi a primeira parte da oração. Tu és Deus. Tu és único. Você já parou para pensar quantas vezes você coloca dúvida sobre a soberania de Deus, o poder de Deus, o absolutismo de Deus? Elias estava dizendo: Senhor, chega desse povo querer adorar os Baalins. Mostra que existe um Deus só. Só existe um Deus, um Senhor, o único que pode. Aí ele continua orando dizendo assim: e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Será que você pode fazer essa oração? Deus, mostra para as pessoas que me cercam, porque eu já sei. Mostra na minha vida que o Senhor é Deus na minha vida. Mostra que eu sou teu servo. E que tudo que eu fiz, tudo que eu falei, da maneira que eu agi, foi o Senhor que me dirigiu. Será que você é capaz de fazer essa oração? Será que a primeira você passa, parte, a segunda você passa, mas só que a terceira, aquilo que você anda fazendo não é muito concernente? Será que nós podemos fazer essa oração? Deus, manifesta que tu és Deus na minha vida, único, absoluto. Revela que eu sou teu servo, que eu sou tua serva, que eu te sirvo com integridade, com devoção total e geral. Que na minha alma não existem indefinições, que eu não sou como este povo, eu não ajo com dubiedade, eu não ajo com incerteza. Ele diz: Senhor, manifesta que tudo que eu tenho feito está debaixo da tua direção. Essas foram as 3 partes da oração de Elias. É a oração que faz o fogo cair. Tu és meu Deus, revela isso. Eu sou teu servo, mostra isso. E revela também que tudo que eu tenho dito, a maneira que eu tenho agido, a maneira que eu tenho me comportado, é na tua direção. Será que nós podemos fazer essa oração? Ou será que nós vamos ficar meio engasgados, dizendo: Senhor, eu tenho te servido, mas as coisas que eu tenho feito,
E ele continua dizendo assim: responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus e que tu fizestes voltar o seu coração. O coração de Israel havia partido em direção à idolatria. Quantos corações partem em direção ao medo, à incerteza, à insegurança, à frustração? Quantos corações se dispersam de Deus por conta do problema? Eu vou dizer uma coisa para você. Enquanto você estiver vivo, você vai enfrentar situações, vez por outra, não sei o tempo, piores. Às vezes você acha que você já viveu tudo na sua vida e que você não vai viver nada mais difícil. Isso é um auto-engano. Viu? É um auto-engano. Eu estou viva, você está vivo. A dor de amanhã será pior que a de hoje e pior que a de ontem. Você sabia disso? Por quê, pastora? Porque nós estamos no mundo. Porque o mundo jaz do maligno. Porque nós ainda estamos na carne. E porque nós convivemos com pessoas. Não tenha a ilusão que você já viveu a pior dor da sua vida. Não. A não ser se você for morrer agora. Ou arrebatado agora. Aí sim você poderia garantir isso. As piores dores da sua vida ainda estão por vir. Nós temos o costume de acharmos que nós já vivemos, que já sofremos. Eu já fui tão enganado que é difícil uma dor. Cuidado que o diabo pode surpreender e te pegar de saia curta. Esteja preparado. Por que Paulo falou? Vocês estejam preparados para o dia mau. Revistam-se da armadura. Ele poderia ter dito, gente, aqueles que já sofreram decepção, frustração, traição, fica tranquilo. Não precisa de armadura não, porque o dia mau, pior que isso, vocês já não vão viver mais não. Não é isso que ele diz. Se preparem porque os dias serão mais mal do que antes. Eu já sofri a pior dor da minha vida. Calma. Fica sossegadinho que vai chegar uma que vai conseguir te surpreender. É isso que nós temos que entender. É isso que nós temos que compreender. Elias olha e diz, Senhor, faz voltar o coração desse povo. Faz esse povo entender que esse povo precisa estar perto do Senhor, precisa estar próximo do Senhor para aguentar a vida. Vou falar um versículo para você, vamos ver se você entende. Não havendo bois no estábulo, o estábulo fica limpo, não tem sujeira. Mas havendo bois, há sujeira, mas há colheita. O que você entende disso? Só cônjuge, um problema. Um filho, 2 problemas. 3 filhos, 2 filhos, 3 problemas. E aí vai aumentando conforme vai aumentando as pessoas. Só uma casa para morar e uma aposentadoria, um problema. 2 casas, 3 problemas. 3 casas, 3 problemas. Quanto mais você possui, mais problema você vai ter. Nós estamos no mundo e nós temos que conhecer a dinâmica do mundo. Conhecer a dinâmica do mundo. Elias disse assim, Senhor, faz voltar o coração desse povo, esse povo precisa do Senhor. Haverão ainda líderes iníquos, reis iníquos, esse povo tem que estar junto do Senhor. Quando Jesus diz, no mundo vocês terão aflição, não, aflições, no plural. Precisamos estar com o coração ligado com Ele, senão nós não vamos aguentar. Você precisa zerar a distância entre você e Deus. Precisa estar com uma comunhão estreitada. Precisa do fogo do Espírito Santo. Precisa restaurar o seu altar, senão você não suporta. Você não suporta. Essa é a nossa realidade. Nós estamos vivendo dias dificílimos e os dias não vão melhorar. Os dias vão piorar. Olha para o teu irmão e diz, a coisa vai piorar. Ei, pastor, não fala isso não, tem medo de falar isso aí. Vai que eu estou profetizando.
Miolo de ervilha. Por se multiplicar a iniquidade. Por se multiplicar a iniquidade. Jesus fala sobre o amor que esfria, mas eu quero falar só essa parte. Por se multiplicar a iniquidade. Estava comentando ontem com a minha filha o seguinte, que a igreja é sal e luz. A coisa só não está pior por causa da igreja. Eu não falo da igreja de denominação, não. Eu falo da igreja da pequena parte do povo, em todas as denominações, que são retirados, separados, que são sal e luz. Definidos, decididos, com seu altar restaurado, com seu sacrifício, clamando pelo fogo do Espírito, porque hoje o povo busca Jesus por causa de problema. O povo busca a palavra por causa de problema. É isso que o povo busca. Eles querem o quê? Eles querem um sanduíche. Eles não querem a palavra. É igual Paulo. Paulo tinha uma dificuldade enorme com algumas igrejas. Paulo dizia, você sabe por que vocês não me aceitam? Porque eu dou para vocês alimento sólido, firme. Agora o que vocês querem? Vocês querem leitinho. Eu não vou dar leitinho para vocês. Por quê? Porque a vida é dura. A vida é dura. A vida é dura. E não adianta você manter a ilusão que você, porque você está em Cristo, porque você está no Evangelho, que a coisa vai ser fácil para você, que você não vai ter desafios, que você não vai ter problema. Quem falar isso para você é um tamanho de um mentiroso. Não acredite. Você terá desafios, você terá dias difíceis, você terá muitas dessas situações que você gostaria de não ter acordado aquele dia, mas também você vai ter a ação do Espírito Santo, o poder da palavra, o poder de definir, de decidir e dizer assim, ninguém vai me formar, ninguém vai me influenciar, nada vai decretar qualquer coisa em mim. Você pode dizer amém? A Bíblia diz assim, você está preparado para dias difíceis, dias ruins? Então, se você estiver bem, eles vão vir. Se você não estiver, eles vão vir do mesmo jeito. Então, eu digo uma coisa para você, prepare-se. Olhe para o seu irmão e diga, prepare-se. Pastora, como que eu começo a minha preparação? Volta o coração para Ele. Volta o seu coração para Jesus. Não deixe o seu coração ser um mercado livre. Volta o seu coração para Jesus. Versículo 38, então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha, as pedras e o pó, ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos e disseram, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Você acha que esse arrependimento aqui foi verdadeiro? Não. Por que não foi verdadeiro? Todo arrependimento que a pessoa é descoberta, que é revelado, e ela diz, é verdade, eu errei, não é arrependimento, é uma confissão. Confissão? É uma confissão que todo mundo já sabe, que já é sabido. Arrependimento é um conserto antes de ser exposto. Aí é um arrependimento entre você e Deus. Depois que todo mundo soube, eu quero convidar você a dobrar os seus joelhos no chão, para que você ore um pouquinho sobre essa situação de incerteza na sua vida, de dúvidas, essa situação de falta de firmeza, falta de um caráter definido, um caráter cristão. Nós estamos precisando de homens e mulheres no reino de Deus, pessoas definidas, pessoas que sabem o que querem. Eu quero Deus na minha vida. Aí você, por causa de uma amargura, vira as costas para Deus e fica contemplando essa amargura. Aí você, por causa de uma situação, você vira as costas para Deus e vai envolver com essa situação. Quantas coisas, olha por hoje, quantas coisas hoje ocuparam sua alma? Onde é que estava o lugar do Espírito Santo, do fogo que precisava descer, da ação do Senhor?
Nós estamos vivendo dias onde Satanás está arrebatando pessoas, roubando delas o tempo e fazendo com que elas não tenham tempo, vamos dizer assim, como elas mesmas dizem, para orar e para buscar o Senhor. Impossível que você não teve 5 minutinhos lá na sua firma, na sua empresa, para ir lá, dobrar o joelho lá no banheiro, coloca um papelão no chão e diz: Senhor, eu estou aqui, ó, em teu nome, eu estou aqui, Senhor, 5 minutinhos, Senhor, eu quero declarar que o Senhor é Deus da minha alma, o Senhor é Deus da minha vida, eu quero te seguir de todo o meu coração, de toda a minha alma, o Senhor é tudo que eu possuo, o Senhor é o meu bem, o Senhor é a força da minha vida, ali fazendo confissão no seu secreto, e o Espírito Santo vendo ali aquele sacrifício derramando fogo sobre a sua vida, fogo sobre o seu coração. Pedro, porque foi ludibriado daquela maneira, ele diz: cuidado, Satanás anda ao teu redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, por isso permanecei firmes no Senhor. Cuidado, não confie na sua fé, não confie em você. Você precisa fazer seu coração voltar. Quem sabe o seu coração foi levado para longe por uma tristeza, por uma traição, por qualquer coisa dessa maneira parecida. Mas o Senhor te chama nesta noite, dizendo: volta, meu filho, volta, minha filha, volta, 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 volta. Quem sabe o seu altar está como um altar em Israel. Elias podia ter levantado, erigido outro altar, mas ele prefere restaurar um que estava quebrado, dizendo: olha o estado da alma de vocês, Israel. O coração de vocês está destruído, o lugar da presença do Senhor está destruído. Abra seu coração. Fala com Deus. Há um Deus na igreja. Há um Deus na igreja. Assim como Elias disse: Senhor, mostra para este povo que há um Deus em Israel. Deus tem revelado e mostrado que Ele é o Deus da igreja. Que Ele é o Deus da igreja. Até quando você vai sofrer por este problema? Até quando? Por que você não consagra isso? Por que você não coloca nas mãos de Deus? Para de sofrer por aquilo que você não vai conseguir nunca resolver. Nunca. As coisas que são cabíveis para você, você tem que agir e fazer. Mas as que pertencem ao Senhor, coloca nas mãos do Senhor. Aprenda a entregar. A entrega não acontece por meio dos lábios, a entrega acontece por meio das mãos. Você para de recalcitrar. Você para de ficar pleiteando, você para. Você só confia. Enquanto você sofrer demasiadamente por um assunto, ele ainda não está nas mãos de Deus. Em nome de Jesus, entrega esse problema para o Senhor, essa pessoa, definitivamente. Não deixa nada empatar a sua vida, não, atrapalhar a sua vida. Seu crescimento espiritual, sua comunhão com Deus. Quanto tempo você já perdeu tentando consertar, tentando melhorar? Quanto tempo? Vamos ter mais fé nele. O Deus que responde com fogo está aqui. Ó Espírito Santo. Ó Espírito Santo. Há um Deus de fogo na igreja. Há um Deus de fogo na igreja. Um Deus que quer consertar, restaurar. Um Deus que quer abençoar.
Deixa o Senhor devolver a sua alegria. Deixa o Senhor devolver o calor do Espírito Santo. Aquela vontade de orar de madrugada. Aquela vontade de parar tudo no seu dia e dobrar os joelhos e falar com Ele, sentir a presença dEle tocando o seu coração, uma alegria inefável, indizível. Deixa o Espírito Santo falar com você. Se seu altar foi quebrado, abandonado, porque você foi se ocupar de assuntos que não eram seus e abandonou os assuntos que eram seus. Em nome de Jesus. O que existe na sua vida que está entristecendo o Espírito Santo? O Espírito Santo fala com você. Inimizade, porfia. O que existe em você que está entristecendo o Espírito Santo? Peça perdão, arrependa-se. Pecados ocultos que você tem cometido e ninguém sabe. Deus sabe. Em nome de Jesus, abra o seu coração. Peça perdão ao Senhor dos pecados que você tem cometido no seu particular. Se você está com barreiras com alguém, acerte a situação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ouça o Espírito Santo falando com você. Nosso Deus é o Deus de reforma. Elias levantou-se para fazer uma reforma em Israel. Elias mata os 450 profetas de Baal e de Azera. Matou a raiz da prostituição espiritual. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha para a sua vida. Vê a falta de determinação. Vê essa insegurança que você tem. Peça perdão a Deus pelo tempo em que você errou e que não houve consequência. Israel, antes dos 3 anos de seca, eles erraram muito e não houve consequência. Quanto tempo Deus suportou o teu pecado, o teu erro, a sua indolência? Quanto tempo? Israel estava no pecado e estava tudo bem. Estava tudo bem. Até que o dia o Senhor enviou a seca para fazer o coração deles voltarem para Deus. Quanto tempo você ficou no erro, vivendo regaladamente, achando que era besteira fazer o que Deus mandava, era besteira fazer o que Deus queria, porque você não estava fazendo e tudo ia bem. Tudo ia bem. Aí então veio a seca. A seca chegou. E a seca vem para voltar o coração. Peça perdão ao Senhor. Diga, Senhor, me perdoa por todo o tempo que eu abusei da graça. O Senhor tinha misericórdia da minha vida e eu achando que era eu. E eu achando que o meu erro não havia consequência. Me perdoa, Senhor. Me perdoa, eu abusei da graça. Peça perdão ao Senhor. Diga, Senhor, eu quero consertar a minha vida. Quero consertar minhas coisas, Pai. Quero que o meu coração volte para o Senhor. Eu quero ter um altar restaurado. Eu quero ter o sacrifício. Eu quero ter fogo na minha alma, no meu coração. Paixão por Ti, alegria em obedecer, Pai. Oh, Deus. Oh, Senhor, consuma a Tua obra em nosso meio. Existem pessoas hoje que estão na seca. Existem alguns que estão na bonança. Estão no erro, estão na bonança.
Oh Deus, será que o nosso arrependimento virá só na seca, Senhor? Somos filhos ou bastardos? Somos filhos. Somos convertidos à Tua palavra, Senhor. Somos convertidos à Tua graça, Pai. Queremos arrepender pelo poder da Tua palavra. Queremos ser cristãos de caráter, Senhor, de firmeza. Queremos aprender o que é certo e praticar, Jesus. Oh, Senhor. Temos olhado para a igreja e temos nos entristecido. Imagina o Teu Espírito, quanta tristeza. Ao ver crentes de oba-oba, crentes sem definições, crentes de aparência, religiosos. Oh Deus, trata conosco, Senhor. Molda a nossa vida. Transforma o nosso coração, Jesus. Oh Deus, aqueles que são indefinidos, aqueles que não são definidos, Pai. Oh Senhor, muda, transforma, Jesus. Oh Deus, aqueles que são inseguros e são presas fáceis para o diabo. Oh Deus, tem misericórdia do Teu povo, Pai. Conserta a Tua vida nesta noite. Conserta a Tua vida nesta noite. Em nome de Jesus. Fala, Senhor, chega. Chega de fraqueza. Chega de sofrimento. Chega de fragilidade. Chega. Minha alma não suporta mais isso, Senhor. Eu não suporto mais isso, Pai. Não suporto mais. Chega, Senhor, chega. Chega.